Josias, queria trazer outro destaque que está aqui na nossa home do UOL, também falando de uma entrevista que o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, deu hoje cedo para o pessoal da Globo News, ele comentando aí que o diálogo de Lula deve priorizar, que Lula deve priorizar o diálogo com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Esse encontro deve acontecer nessa semana, com o objetivo aí de tratar das chamadas pautas bomba e outros temas que estão provocando tensão nas relações entre executivo e legislativo. Uma fala do senador aqui dizendo que a articulação das duas casas está arrumada, mas é sempre bom requisitar a participação do presidente Lula nas negociações, disse Randolph aí nessa entrevista, reiterando que o governo pode liberar parte do valor de 5,6 bilhões vetados em emendas. Discussões importantes que rolam essa semana aí, né, Josias? Discussões em torno dos vetos de Lula e da necessidade dessa articulação. O que a gente pode ver saindo dessa reunião aí daqui para frente, Josias? O Fernando Haddad está sob ataque, né? A pauta dele foi paralisada no Congresso desde o final do ano passado, quando os deputados saíram em férias. Não se vota nada no Congresso de relevante da pauta do ministro Fernando Haddad. Ele está devendo projetos com a formalização das propostas que dão continuidade à reforma do sistema tributário, deve encaminhar nesta semana essas propostas, mas, afora o fato de que nada avança desde o ano passado, desde o final do ano passado, em relação à agenda econômica, ao fato de que o Congresso Nacional está acendendo pavios que antecipam as próximas explosões dentro dos cofres do Tesouro Nacional. Isso vinha sendo feito sob a absoluta apatia do Palácio do Planalto, as pessoas fingiam não estar vendo, né? O presidente mesmo, no final do ano passado, dizia que dinheiro bom é aquele dinheiro que é transformado em obras, que dinheiro não foi feito para ficar no cofre do governo, menosprezou a meta fiscal do ministro da Fazenda dele, disse que dificilmente o governo chegaria à meta zero, até porque ele, Lula, não queria fazer cortes. Então, se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que é isso? 0,25%, o que é isso? Perguntava o Lula. Isso não é nada. Então, ele menosprezou a meta que o ministro da Fazenda dele havia se autoimposto. Então, ele como que convidou as pessoas, olha, está sobrando dinheiro aí, vamos à luta, não é? Estimulou greves também, porque houve uma solenidade no Palácio do Planalto. Neste início de mês de abril, estava lá o Haddad se esforçando para convencer 20 corporações de servidores que estão reivindicando reajuste, que não tem dinheiro para dar reajuste neste ano. Aí o Lula disse na cerimônia, olha, eu não tenho moral para falar contra a greve, eu nasci das greves. Ixi, a gente teve um probleminha com seu áudio agora, Josias, mas acho que só interrompeu na metade da fala. Vou só te pedir para ligar e desligar, que eu acho que agora vai. Foi, vamos lá. Então, vamos lá. Então, o Lula estava como que estimulando os gastos, né? Com isso vieram os parlamentares que têm uma fome de despesa, né? Então, o Rodrigo Pacheco estava ali na moita, todo mundo preocupado com o Arthur Lira, e o Rodrigo Pacheco colocou para andar lá um projeto que reajusta, dá um reajuste automático de 5% a cada 5 anos a juízes, procuradores, outras carreiras do judiciário, coisa de 42 bilhões de reais a estimativa do Ministério da Fazenda do custo disso. O Congresso está querendo derrubar um veto que o Lula impôs a emendas de congressistas, 5,6 bilhões de reais. Tem lá um programa de socorro que foi instituído lá atrás, durante a pandemia, para socorrer o setor de eventos, que agora o Congresso quer tornar isso perene, 20 bilhões de reais, e aí vai. Tem um mimo previdenciário que os congressistas deram a prefeituras, 10 bilhões de reais, você soma isso tudo, vai para o beleléu todo o esforço fiscal do governo. Então, esse negócio o Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Senado, aliás, no Congresso, ele está dizendo, não, está tudo pacificado,
vamos melhorar aqui e ali a articulação. Não tem nada pacificado. O Lula deve ter uma reunião, está se prevendo que ele tenha uma reunião nesta semana com os presidentes da Câmara e do Senado, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, e ele precisa levar o pé à porta, porque, do contrário, essa atmosfera de liberou geral que tomou conta do Congresso, o Congresso imaginando que pode gastar o dinheiro público como se fosse dinheiro grátis, ou interrompe isso, ou aí não há planejamento financeiro que dê resultado, não há programa econômico que funcione. Então, essa é a atmosfera vivida nesta semana, e, Natalia, a perspectiva é de que o Lula interfira nesse ambiente, que ele receba lá os presidentes das duas casas e que tente, de alguma maneira, administrar essa gastança, porque da forma que vai, não vai bem, não. Estava passando um pano ali na situação, dizendo que estava tranquila, né? Mas aí nessa discussão, Madá, entra também a discussão do cronograma todo ali da reforma tributária, né? Destaque aqui, inclusive, na nossa manchete agora, falando do clima político ruim e também toda a discussão em torno da sucessão na Câmara, deixando esse cronograma aí indefinido. A gente traz o destaque aqui desse clima político, também falando da antecipação dessas articulações todas para a sucessão da presidência da Câmara, lá de Arthur Lira, deixando aí esse cronograma mais confuso. Os deputados ouvidos aqui pela reportagem da Folha dizendo que dificilmente a regulamentação da reforma vai ser concluída nesse semestre, dada a proximidade com o recesso parlamentar, que começa oficialmente dia 18 de julho. E antes disso, aí já tem também todo o período de campanha municipal. Eu cheguei a pescar um trechinho dessa entrevista do senador Randolph para a Globo News, um pouco antes da gente entrar aqui. Quando ele foi perguntado aí da reforma tributária, ele falou ali que acha que os textos vão estar no Congresso até o fim da semana, só que aí a celeridade dessa discussão toda já foi para o beleléu, né, Madá? Queria a sua análise também, como entra aí o cronograma da reforma tributária dentro desse bolo e desse clima político ruim aqui que a nossa manchete destaca agora. Natália, se não for até junho, acabou, o ano acabou. O ano agora é a eleição municipal. O deputado se preservar depende dele eleger prefeito, depende dele entregar emenda na mão do prefeito dele. Eles estão brigando. Agora a gente fala eleição municipal, mas a eleição municipal é a que decide a eleição no Congresso Nacional também. Teve até um levantamento mostrando, uns tempos atrás, por que o eleitor vota em alguém no município? Por que ele vai escolher um deputado? Ele está lá no município dele. Por que ele vai escolher um deputado? Ele escolhe em quem leva emenda para o município. Então, ele precisa eleger o prefeito que é dele para levar a emenda que é dele para lá para garantir o seu futuro político. Eles estão diante disso agora. Existe também a queda de braço entre o Lula e o Arthur Lira. Porque é o seguinte, quando o Lula entrou, ele tinha que engolir o Lira e pronto. Agora, ele tem popularidade suficiente, liberou emenda suficiente para, de repente, lançar uma candidatura dele. Então, essa queda de braço ela é muito delicada. O PT já tentou uma dessas aí anos atrás, acabou saindo tudo pela culatra, enfiaram o Severino Cavalcante na presidência da Câmara, foi uma bagunça generalizada. Mas ele pode mexer nessa equação aí. O que também deixa a situação do Lira não tão segura. Então, assim, não está nada acertado, concordo com o Josias, não está nada acertado, serão conversas difíceis. O ministro que tem de fazer isso, que é o ministro Padilha, tem problemas de fazer isso desde quando estava tudo calmo, se é que alguma vez teve calmo nesse governo, mas assim, ele tem dificuldade de fazer isso em momentos que não são de transição na presidência da Câmara, nesse momento vai ter mais dificuldade, e o governo vai precisar dar um jeito nisso, porque já não existe a história do teto de gastos, já se aumentou o que ia gastar, a gente não sabe a previsão da economia nem internacional como é que vai ficar. A gente tem uma guerra na Europa, a gente tem uma guerra no Oriente Médio, o Brasil no meio disso tudo, e o Congresso aumentando os gastos, o governo também. Como que vai ficar o dia de amanhã? A gente está num momento aí crítico da negociação ainda e sem nada acertado.